Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Gestores mais capacitados. Corte de Contas Sergipana promove treinamento para servidores municipais sobre a elaboração do orçamento público. Qualificação profissional. Integrantes do Corpo Técnico do Tribunal de Contas de Sergipe participam do segundo módulo do curso sobre auditoria avançada. Eleições 2018. TCE entrega à Justiça Eleitoral a lista de gestores que tiveram contas rejeitadas ou atos administrativos ilegais ou irregulares. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o procurador do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes, fala sobre as ações para que seja cumprida em Sergipe a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Fique com a gente, a revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos está só começando. O Tribunal de Contas de Sergipe não mede esforços quando o assunto é capacitação de gestores e jurisdicionados. E a exemplo disso foi a realização do treinamento dedicado a servidores municipais sobre a elaboração do orçamento público. A reportagem é do Juliane Balbino e Mica Neto. O curso intitulado Orçamento Público, Planejamento, Execução e Controle foi desenvolvido para auxiliar servidores das prefeituras sergipanas na elaboração desse documento que interfere diretamente na vida da população. O conteúdo foi ministrado pelo servidor do TCE e professor Alaelson Cruz. Eu destaco como ponto mais relevante desse curso exatamente esclarecer aos servidores, à população sobre a importância do orçamento. Então nós tratamos desse curso sobre essa importância, mostrando como o orçamento ele é relevante para a gestão municipal e como é que os servidores, a população e como o próprio prefeito, a gestão, pode melhorar a sua atuação pelo orçamento. A capacitação teve duração de 2 dias e abordou, entre outros temas, introdução ao orçamento público, instrumentos de planejamento, restos a pagar e despesas de exercícios anteriores. O professor explicou ainda que o passo inicial para um orçamento eficaz é que o próprio município se responsabilize pela elaboração do documento. O orçamento, como ele é um instrumento importante de gestão pública, ele não deve ser elaborado fora do município, por uma assessoria. Ele tem que ser elaborado com o envolvimento, com a atuação dos próprios servidores e da própria gestão, e ouvindo também a própria população. O treinamento foi desenvolvido pelo Tribunal de Contas por meio da Escola de Contas do TCE e contou com a participação de pelo menos 90 servidores de prefeituras sergipanas. Além de esclarecer dúvidas, a capacitação também apresentou técnicas para identificar as necessidades dos municípios. Os municípios têm muita dificuldade em planejar seu orçamento e esse curso vem para melhorar nosso aprendizado e, consequentemente, levar para o município novos horizontes. Esse curso traz o que? Atualização para a gente, que é sempre importante para que nós possamos desenvolver nossas atividades com mais eficiência e uma certa eficácia, e melhora o serviço para o município. E por falar em capacitação, analistas 1 e 2 do TCE participaram do segundo módulo do curso sobre auditoria avançada, que foi iniciado em abril deste ano. Confira! A capacitação é ministrada pelo secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União no Mato Grosso do Sul e auditor Tiago Modesto. O primeiro módulo teve como foco o planejamento de auditorias. Já essa segunda etapa deu ênfase ao processo de execução. Como é que a gente aplica as melhores técnicas de auditoria? Como que a gente coleciona as evidências e como que a gente organiza todos os fatos para ficar pronto para ter um relatório eficiente, um relatório que as pessoas queiram ler. Então, coletar evidências que sejam exatas, que sejam suficientes, que sejam relevantes é a parte fundamental, é o sangue da auditoria. A capacitação contará ainda com o terceiro módulo que deverá ser realizado nos próximos meses e abordará relatório e monitoramento de auditoria. O treinamento é promovido pelo Tribunal de Contas por meio da Escola de Contas e tem como objetivo aprofundar o conhecimento e o manejo das técnicas de auditoria. Todo esse processo de capacitação objetiva, em última análise, exatamente preparar
os analistas de controle externo 1 e os analistas de controle externo 2 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que são os agentes públicos legalmente competentes para titularizar o exercício da auditoria e inspeção, para que quem atua nessa área de inspeção, de auditoria, de fiscalização em si, possa estar realmente qualificado. O conteúdo já tem sido colocado em prática pelos analistas do TCE. Tem um planejamento de auditorias ordinárias que vão ocorrer agora no segundo semestre e nós estamos assim muito motivados, empolgados com todo o conhecimento que a gente já obteve no primeiro módulo e nesse segundo vai nos ajudar por demais. Uma iniciativa muito válida do Tribunal de Contas, modernizando suas práticas no sentido de proporcionar auditorias que sejam mais consistentes e que dêem resposta à sociedade. Vamos falar agora de eleições 2018. O Tribunal de Contas de Sergipe já enviou à Justiça Eleitoral a lista com os nomes de gestores que tiveram contas rejeitadas ou atos administrativos ilegais ou irregulares. Veja. Na última semana, o Tribunal de Contas apresentou ao Tribunal Regional Eleitoral a relação dos gestores que tiveram as contas rejeitadas ou que tiveram atos administrativos julgados irregulares nos últimos 8 anos. Vale destacar que ter o nome na lista não significa que o candidato é inelegível. Cabe à Justiça Eleitoral analisar as decisões feitas pela Corte de Contas. A seguir, tem o balanço dos processos julgados pelos conselheiros do TCE. E no quadro Entrevista, o procurador do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes, conversa com o repórter Carlos França sobre a destinação dos resíduos sólidos em Sergipe. Não saia daí, a gente vai a um rápido intervalo e volta já. Já estamos de volta e agora a gente destaca o balanço dos processos julgados pelos conselheiros do TCE durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Na sessão da primeira Câmara foram julgados 24 processos, dentre recurso de reconsideração, aposentadorias, transferências para reserva remunerada e pensões previdenciárias. Foram julgados 19 processos na sessão da segunda Câmara. Contas de recursos de convênio, aposentadorias, transferências para reserva remunerada e pensões previdenciárias foram os assuntos tratados. Já no Pleno, o colegiado julgou 14 processos e 12 protocolos. Na pauta, contas anuais, denúncias, representações e um destaque. Dentre os julgamentos, foram consideradas regulares, com ressalvas, as contas anuais da Junta Comercial de Sergipe, dos Fundos Municipais de Saúde de Gararu e de Indiaroba, da Secretaria de Estado do Turismo e do Esporte e do Fundo Municipal de Assistência Social de Telha. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. E hoje, no quadro Entrevista, o assunto em destaque é destinação dos resíduos sólidos em Sergipe. E o bate-papo sobre o tema do repórter Carlos França é com o procurador do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes. Veja. Não é novidade para ninguém que a questão dos resíduos sólidos preocupa todo o Brasil. Aqui em Sergipe, em particular, existe o procurador do Ministério Público de Contas aqui do Tribunal de Contas do Estado, o doutor Eduardo Hollenberg Cortes, que tem tido essa preocupação. Nós vamos conversar com ele a partir de agora para ele nos explicar melhor como é que está a situação, o que se pode fazer para mudar e, em especial, o trabalho que ele está fazendo para colaborar com tudo isso. Doutor Eduardo, é uma coisa que ainda preocupa muito a questão dos lixões e dos resíduos sólidos. Com certeza, França. Em pleno século XXI, nós temos a situação dos lixões ao céu aberto, né, com muito desperdício de recursos naturais, com toda uma poluição que se gera e danos ambientais em razão desse material que vai parar nos corpos hídricos, nas lagoas, nos rios, nos mares. E tem a questão social, né? Existem pessoas que tiram sua sobrevivência daquele material, os catadores, que têm um papel importante na questão ambiental, né? No momento que eles reaproveitam esses materiais, mas que trabalham em situações desumanas, né? Nesses lixões a céu aberto que ainda existem, infelizmente, no nosso país. Doutor Eduardo, nesses lixões existem pessoas que erguem barracos e moram naqueles barracos, convivendo com toda aquela situação, esperando o caminhão chegar e ver se salva alguma coisa, até restos de comida.
Um dos vetores importantes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, a lei que veio em 2010, é a inclusão social desses catadores, né? Mas não só isso. A própria encerramento desses lixões, é inadmissível hoje que nós tenhamos ainda esse desperdício de material e essa colocação de material de forma inadequada no meio ambiente, né? Então há uma determinação da lei de encerramento dos lixões e o aproveitamento, a inclusão social dos catadores, né, na cadeia aí de recuperação de todos esses materiais, dos resíduos, né, e só iria para o aterro licenciado, ambientalmente adequado, o rejeito, né, aquilo que não pode ser reaproveitado. Quer dizer, e esse aterro, como o próprio nome já diz, o material ficaria aterrado e não causaria problemas. Porque a situação hoje é que esse material, todo misturado, né, material orgânico, plástico, papel, metais, todo ele acaba indo para o meio ambiente, né? E no aterro sanitário não, existe toda uma preparação, né, é uma tecnologia que existe, né, e primeiro, a coleta seletiva ela é um pressuposto desse trabalho, né, porque não pode ir tudo para o lixão, né? Nós temos que fazer uma coleta, aproveitamento do material que pode ser reaproveitado e apenas o que não pode ser reaproveitado, que se chama rejeito, tecnicamente, é que vai para o aterro sanitário. Doutor Eduardo, no passado tinha uma lixeira aqui no bairro Soledade, em Aracaju, e aquele chorume todo caía na maré, literalmente na maré. Tinha, não sei se ainda tem, em Santo Amaro, um lixeiro às margens de um rio, lá no Porto das Redes, onde foi o sítio histórico da cidade. Quer dizer, tudo isso vai destruindo a natureza e, como o senhor está reforçando, a questão subhumana das pessoas. Sim, é por isso que desde 2012, aqui nós no Ministério Público de Contas estamos cobrando dos gestores, dos prefeitos, né, e junto com os consórcios públicos, que são as associações dos municípios para a implementação da política nacional, que eles realmente implementem as medidas previstas na lei, que é o encerramento dos lixões, a elaboração de um plano de gestão dos resíduos sólidos, a incorporação social dos catadores, né, e entre outras medidas, a coleta seletiva, por exemplo. Então, nós estamos trabalhando, cobrando deles a associação nos consórcios, o funcionamento dos consórcios públicos e a adoção dessas medidas que já estão previstas em lei, porque o prazo expirou desde 2014 para o encerramento dos lixões. Então, o próprio Tribunal de Contas já determinou que os gestores, os prefeitos, adotem medidas para a resolução desses problemas. Muitos já resolveram, pelo menos a parte dos lixões, né? Na Grande Aracaju, salvo Itaporanga, que nós estamos cobrando a situação atualmente, né, e estamos chegando a um acordo, mas todos os demais já encerraram, né? E também já existem projetos para encerramento dos demais lixões, através de financiamento, inclusive, do Banco Mundial. Quer dizer, então, nesse momento, a luta do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas através do senhor, o senhor acha que os resultados estão aparecendo, ainda vão aparecer mais? Estão aparecendo basicamente porque nós estamos cobrando os gestores junto com o Tribunal de Contas e também numa força-tarefa, né, com demais ramos do Ministério Público. Existem ações judiciais também impetradas pelo Ministério Público Estadual, e essa força-tarefa junto com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e Ministério Público de Contas também tem gerado uma ação positiva no sentido de impulsionar os gestores que estavam um pouco atrasados nessa questão para que implementem as medidas previstas em lei. E o gestor que não tomar providência, ele será punido, evidentemente? Evidentemente. Aqui o Tribunal de Contas poderá acompanhar do ponto de vista das contas anuais, né, poderá haver uma repercussão, além de implementação de sanções e além das medidas judiciais previstas, inclusive criminais. Doutor Eduardo, muito obrigado por conversar com a gente, por essas explicações. E a gente deseja ao senhor boa sorte nessa luta, porque não deixa de ser uma luta, viu? Obrigado, França. Obrigado, Eduardo. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!